Olá, como vai? Você certamente se lembra que estávamos estudando, em nossa última aula, aquele extenso tema dos agentes públicos. De fato, é um tema que merece duas aulas, seja pela riqueza de detalhes, seja pela presença sempre constante nos exames de ordem. Vamos então enfrentá-lo. Provimento dos cargos públicos. Você sabe que o fato de alguém ser aprovado em um concurso público ou contar com a confiança de uma autoridade não é suficiente para que ele seja detentor de um cargo na administração pública. É necessário um ato formal da administração atribuindo o cargo para essa pessoa. O provimento de um cargo público é a designação de um ocupante para aquele cargo pela autoridade competente. Vamos imaginar que o cargo é uma cadeira que está vazia. Então podemos imaginar que o provimento é o ato de colocar uma tabuleta naquela cadeira, dizendo que ela está reservada para fulano da Silva. Observe que a pessoa ainda não tomou posse, isso é, ainda não se sentou na cadeira. Apenas ocorreu uma declaração de que essa cadeira já se encontra preenchida, já tem um titular designado. Quem determina o provimento dos cargos públicos? A autoridade competente, definida na lei ou na Constituição para a prática desse ato. A Constituição determina que o provimento dos cargos públicos federais é ato do Presidente da República. Isso está no artigo 84, inciso 25 da Constituição. Porém, é claro que aqui a Constituição se refere aos cargos do Executivo, e os cargos cujo provimento pelo presidente está previsto no próprio texto constitucional. Mas o provimento dos cargos da estrutura interna dos outros poderes, ou seja, do judiciário e do legislativo, são providos por autoridades desses poderes. Também as chefias do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, órgãos que são dotados de grande autonomia, podem prover seus próprios cargos. O mesmo esquema vai ocorrer nos demais entes políticos, isto é, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Quais são as formas de provimento dos cargos públicos? Para começar, devemos diferenciar entre o provimento originário do provimento derivado. Provimento originário é o que vincula de forma inicial o servidor àquele cargo a ser ocupado. A forma que costuma ser adotada para o provimento originário é a nomeação. Tanto a nomeação para alguém ocupar um cargo efetivo após ter sido aprovado no concurso público, como também a nomeação de uma pessoa de confiança para ocupar um cargo em comissão, são exemplos de provimento originário. Há ainda as formas de provimento derivado. O provimento derivado se caracteriza por ser decorrente do vínculo já estabelecido pelo provimento originário. Aliás, o próprio nome já indica isso, né? Derivado é algo que vem de outra coisa. O queijo é derivado do leite. Para haver o queijo, é preciso existir antes o leite. Essa distinção é de fundamental importância. Isso porque, nos cargos de provimento efetivo, o provimento originário se dá obrigatoriamente pelo concurso público. Evidentemente, uma vez que eu tenha ingressado pela porta do concurso público, eu posso vir a ser chamado para ocupar outros cargos em razão de circunstâncias previstas na lei. É justamente essa possibilidade de ocupar outros cargos, em decorrência daquele vínculo original, que nós chamamos de provimento derivado. Vamos ver agora, num esquema, quais as principais formas de provimento derivado. Formas de provimento derivado: promoção, readaptação, reversão, aproveitamento e reintegração. Promoção, também chamada de acesso ou ascensão,
é a elevação do servidor a um cargo superior, de maior responsabilidade e maior complexidade. Isso geralmente se faz por critérios de mérito ou de antiguidade no cargo por ele ocupado. A readaptação ocorre quando o servidor, em razão de limitações físicas ou mentais, não possa mais exercer o cargo no qual se encontra. Então, ele pode ser investido em um cargo de atribuições compatíveis com essa limitação. O exemplo mais típico é o da professora ou do professor, que sofre grave lesão nas cordas vocais, ficando impossibilitado de ministrar aulas. Esse agente poderá exercer um cargo administrativo, no qual esse impedimento físico não prejudicará o seu desempenho. O aproveitamento se dá quando o servidor, em razão da extinção ou desnecessidade de seu cargo, passa ao regime de disponibilidade, regime esse que nós vamos explicar mais adiante. Porém, pode ser que a administração encontre um cargo de atribuições e vencimentos similares ao que ele antes ocupava. Nesse caso, ele será convocado a assumir esse novo cargo. A reversão é o retorno à atividade de um servidor já aposentado por invalidez, quando se constatar que não existe mais um motivo que o obrigou a se aposentar. Se a administração tiver a informação de que cessou a invalidez desse servidor, poderá convocá-lo para ser examinado por uma junta médica oficial e determinar o seu retorno ao serviço, ocupando assim, novamente, um cargo na administração. É evidente que se trata de uma situação muito rara. A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo que ele já ocupava e do qual esse servidor tinha sido demitido. Isso ocorre quando esse servidor obtém a anulação dessa demissão, seja junto à própria administração, seja mediante uma ação judicial. Observe que em todas essas formas, o agente já ocupava um cargo anteriormente, e esse novo provimento decorre de circunstâncias necessárias ou relacionadas ao interesse público. Mas, como já dissemos, não basta que o cargo público seja provido, isto é, se coloque aquela plaquetinha na cadeira com o nome do sujeito. É necessário que ele se sente na cadeira, isto é, que ele tome posse. A posse é o ato formal pelo qual o sujeito aceita as atribuições, responsabilidades e direitos daquele cargo. A formalidade da posse se faz pela assinatura de um termo de posse, sendo que a lei poderá estabelecer outras solenidades, como a realização de um juramento público, etc. Aliás, a posse do presidente da República é regulada na própria Constituição, que estabelece qual o compromisso a ser por ele solenemente declarado naquele ato. Veja lá no artigo 78 da Constituição Federal. A lei também estabelece alguns requisitos prévios à posse. São basicamente os seguintes: comprovação da aptidão física e mental, apresentação da declaração de bens e declaração quanto ao exercício de outro cargo, emprego ou função pública. A aptidão física e mental é, evidentemente, uma condição necessária ao exercício do cargo. A apresentação da declaração de bens serve para outro controle, ou seja, o controle da situação patrimonial do agente, pois um enriquecimento incompatível com o cargo indicará a existência de eventuais atos de improbidade administrativa. E a declaração relativa ao exercício de outros cargos, empregos ou funções, serve para verificar se a acumulação, que pode ocorrer, se enquadra naquelas hipóteses permitidas na Constituição, que, aliás, nós já estudamos na última aula. Cada estatuto de servidores
estabelece suas regras sobre o prazo da posse, inclusive sobre eventual prorrogação desse prazo. Se o sujeito ultrapassar esses prazos sem tomar posse, o provimento perderá seus efeitos e poderá ser chamada outra pessoa para ocupar o cargo. Sempre lembrando que, se for cargo efetivo, deverá ser convocado outro aprovado no concurso público, respeitando-se sempre a ordem de classificação. O exercício do cargo público é o desempenho das atividades do cargo. É um fato importante, pois a lei atribui ao exercício uma série de efeitos referentes à remuneração e também relativos à contagem de tempo para aposentadoria. Se aquele que foi empossado não entrar em exercício no prazo estabelecido na lei, ocorrerá a sua exoneração. Durante o período em que o servidor ocupa o cargo, ele poderá ser afastado por diversos motivos. Por exemplo, em razão de férias, licença gestante, licença paternidade, afastamento eleitoral ou para ocupar cargo eletivo, afastamento para estudo ou missões no exterior, afastamento para servir a outro órgão ou entidade, ou afastamento por motivo de saúde. Os efeitos desses afastamentos sobre a remuneração do servidor e a contagem de tempo para aposentadoria, promoções, etc., vai depender da análise das normas constitucionais e também das normas estatutárias envolvidas. Ou seja, é preciso analisar caso a caso. A estabilidade no cargo público é tema muito comum em exames de ordem e provas de concursos. Para começar, vamos frisar que estabilidade não é a mesma coisa que efetividade. A efetividade, como já dissemos na aula passada, é uma característica de determinados cargos públicos. São cargos que têm uma vocação para gerar a estabilidade para os seus ocupantes, desde que eles preencham determinados requisitos previstos na Constituição Federal. Outra característica do cargo efetivo, que nós acabamos de ver, é o fato de que dependem de concurso público para o seu preenchimento, para o seu provimento originário. E a estabilidade? A estabilidade é o direito à permanência no cargo dado àquele servidor que preencheu determinados requisitos estabelecidos na Constituição Federal. Não ficou clara a distinção? Então, para ficar mais clara, vamos apenas dizer que existe a hipótese de efetividade sem estabilidade. É a situação do servidor que ocupa o cargo efetivo, mas que ainda não cumpriu os requisitos para obter a garantia da estabilidade. E, por outro lado, há também a situação excepcional, e diga-se de passagem que breve não mais vai existir, daquele servidor que tem estabilidade anômala ou extraordinária, ou seja, servidor que não ocupa cargo efetivo, mas ao qual a Constituição, em suas disposições transitórias, atribuiu estabilidade. Então, nesse caso, há estabilidade, mas não há efetividade. Porém, é bom reforçar que o regime constitucional vigente, para quem ingressa hoje na administração, somente permite a estabilidade para aqueles que ocupam cargo efetivo. Ou seja, os cargos em comissão, os empregos e funções públicas não são capazes de gerar estabilidade para aqueles que ingressaram na administração a partir da vigência da atual Constituição. Vejamos então quais as condições para obter a estabilidade. Primeiro, ser ocupante de cargo efetivo. Segundo, ter 3 anos de efetivo exercício. E terceiro, ter o desempenho avaliado por comissão instituída para essa finalidade. Somente após ter preenchido essas condições é que o servidor será estável. Uma ênfase especial deve ser dada ao período de 3 anos, em que o servidor ainda não alcançou a estabilidade. Esse período é denominado estágio probatório ou estágio confirmatório.
Ele serve para avaliar, durante esse tempo, se aquele sujeito selecionado pelo concurso público é realmente apto para o desempenho daquele cargo. Não é necessário, aliás, que se espere o término dos 3 anos para exonerá-lo. Se logo de início já se perceber a inaptidão do sujeito, nada impede que ele seja exonerado desde logo. Mas o importante é que haja, previamente à sua exoneração, um procedimento que garanta a esse servidor o direito de se defender, comprovando que ele está, assim, apto a exercer o cargo. Mas a estabilidade, ou seja, o direito à permanência no cargo, será que essa estabilidade é um direito absoluto? Claro que não. Existem circunstâncias previstas na Constituição Federal que permitem a quebra da estabilidade. São elas: sentença judicial transitada em julgado, previsto no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 1, processo administrativo, em que seja garantida ampla defesa e contraditório, artigo 41, parágrafo 1, inciso 2, e a avaliação periódica de desempenho, artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º. E também corte para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, previsto no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal. Quanto às 3 primeiras hipóteses, cabe observar que em todas elas o servidor é submetido a um julgamento sobre a sua idoneidade ou sobre o seu desempenho para permanecer no cargo público. Portanto, em todas elas, inclusive na chamada avaliação periódica de desempenho, é necessário que o servidor tenha garantido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sob pena de nulidade do ato que determinou a perda do cargo. Quanto à última hipótese, ela é bastante rara e, ao que sabemos, ainda não foi utilizada em nosso país. É rara porque o próprio artigo 169 oferece, antes do corte do pessoal estável, outras opções que permitem à administração reduzir seus gastos com o pessoal para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal. A disponibilidade é um instituto previsto na Constituição, pelo qual o servidor que já adquiriu estabilidade é, por assim dizer, despejado do cargo público que ele ocupa e permanece à disposição da administração para eventual aproveitamento em outro cargo público. São 2 as hipóteses previstas na Constituição Federal que justificam que um servidor seja colocado em disponibilidade. Primeiro, desalojamento para reintegração do titular, previsto no artigo 41, parágrafo 2º da Constituição. E segundo, extinção ou desnecessidade do cargo, previsto no artigo 41, parágrafo 3º da Constituição. Voltando à imagem do cargo público como uma cadeira, podemos imaginar que, no primeiro caso, desalojamento para reintegração do titular, aquela cadeira, na verdade, já pertencia a outro servidor anteriormente, e que, por um equívoco, aquele servidor foi obrigado a desocupá-la. Porém, posteriormente, o servidor conseguiu recuperar a posse da cadeira. E como não é possível que 2 pessoas se sentem na mesma cadeira, aquele que chegou por último terá de sair. Na verdade, essa hipótese de disponibilidade, hoje em dia, é muito rara, pois, em geral, há muitos cargos vagos na administração, onde pode ser aproveitado aquele servidor que foi desalojado pela reintegração. A segunda hipótese, que é a extinção ou desnecessidade do cargo, é como se a administração levasse a cadeira embora. O servidor ficou sem ter onde sentar. Portanto, terá de ser colocado em disponibilidade, caso não haja outro cargo de atribuições e vencimentos equivalentes onde ele possa ser aproveitado. Essa hipótese é mais comum, pois não é raro que órgãos e entes administrativos sejam extintos e, por consequência, seus servidores fiquem nessa situação de disponibilidade. O que é preciso salientar é que, quando o servidor é colocado em disponibilidade, ele passa a receber proventos proporcionais ao tempo de serviço. É como se ele estivesse se aposentando antecipadamente.
Assim, se ele deveria trabalhar durante 35 anos e aos 20 anos de serviço foi colocado em disponibilidade, ele vai receber 35 avos de sua remuneração como proventos. Observe que estamos usando o termo proventos, nome que geralmente é dado à remuneração dos aposentados. É mais um fato que reforça a semelhança entre a aposentadoria e a disponibilidade. A remuneração dos agentes públicos é assunto de várias regras da Constituição Federal. Vamos dar aqui algumas noções essenciais a respeito desse tema. Para começar, vamos diferenciar os 3 tipos de remuneração que vigem atualmente: subsídios, vencimentos e proventos. O subsídio é a remuneração dos agentes políticos das carreiras jurídicas do Estado, magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública, e das carreiras policiais. Outras carreiras podem ser remuneradas por esse regime, desde que haja previsão legal para isso. A característica básica do subsídio é que ele é fixado em parcela única, não podendo ser agregado a ele nenhum tipo de adicional, de gratificação, de verba de representação ou de quaisquer outras verbas de caráter acessório. É preciso esclarecer que a regra do subsídio foi trazida pela Emenda Constitucional 19 de 98 e que depende de regulamentação caso a caso. Por essa razão, muitos dos agentes que devem ser remunerados por subsídio continuam ainda hoje a receber vencimentos. Os vencimentos são a remuneração dos servidores públicos em geral e são compostos por, primeiro, uma parte principal, que é chamado de vencimento ou salário base, e uma parte acessória, formada por adicionais, gratificações, abonos, etc. É preciso salientar que as verbas que compõem essa parte acessória são criadas e reguladas pela lei. E a lei pode torná-las incorporadas, isto é, permanentes, fixadas ao principal, ou pode dispor que elas são de caráter eventual ou temporário. Se a lei não as considera incorporadas, essas parcelas podem ser alteradas ou até mesmo eliminadas, sem que isso seja considerado uma ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Por último, temos os proventos, que são a remuneração que é paga aos servidores que se encontram aposentados ou em disponibilidade. Sobre os proventos, falaremos um pouco mais quando tratarmos da aposentadoria. Princípios da remuneração. Existem alguns princípios referentes à remuneração que devemos mencionar. São eles: fixação por lei, ou seja, a remuneração dos agentes públicos somente pode ser feita por lei específica. Aliás, isso é decorrência lógica do princípio da legalidade estrita, já explicado no início do curso. Irredutibilidade da remuneração. O mesmo princípio aplicado ao trabalhador assalariado na iniciativa privada é aplicado também aos agentes públicos. A remuneração deles não pode ser reduzida. Apenas vamos lembrar que quando o servidor receber vencimentos, as parcelas não incorporadas não estão sujeitas a esse princípio. Um esclarecimento importante: o STF já definiu que essa irredutibilidade diz respeito ao valor nominal da remuneração. Ou seja, o fato de não haver reajuste que compense a desvalorização do salário pela inflação não ofende esse princípio. Também a incidência de tributos, como imposto de renda sobre a remuneração, não ofende o princípio da irredutibilidade. Respeito ao teto constitucional. A Constituição Federal estabelece diversos tetos de remuneração para os agentes públicos. Teto esse que varia conforme a entidade e conforme a carreira dos servidores. A remuneração mais alta, a que serve de limite geral, é a do ministro do Supremo Tribunal Federal.
Isso está previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Desde que a Constituição entrou em vigor, tenta-se, sem muito sucesso, fazer valer essa regra do teto constitucional. A emenda constitucional 41 de 2003, ao que parece, conseguiu impor o teto, tendo causado, inclusive, corte na remuneração de muitos servidores que ganhavam mais do que os ministros do STF. Aliás, complementando o que falamos sobre o princípio da irredutibilidade, é preciso acrescentar que a imposição do teto constitucional também é exceção a esse princípio. Mas é claro que a questão é polêmica e ainda será muito discutida em nossos tribunais. Um outro detalhe: esse teto serve também para as acumulações, ou seja, aquele que tem mais de um vínculo com a administração deve ter somadas suas remunerações para comparação com o teto constitucional. Isso vale inclusive para os proventos de aposentadoria, no caso do servidor inativo que acumula a sua aposentadoria com outro cargo público. Diga-se de passagem, essas regras referentes à imposição do teto nas acumulações e aposentadorias têm dificuldades práticas de aplicação, especialmente nos casos em que o servidor tem vínculo com entidades distintas. Por exemplo, um servidor municipal que é também servidor estadual. Mas veja, está na Constituição e devemos conhecer a regra. Revisão anual dos vencimentos. Esse princípio está previsto no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Ele impõe à administração o dever de promover uma revisão geral dos vencimentos de todos os servidores, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Esse princípio tem sido solenemente ignorado, e como se trata de matéria de iniciativa privativa do chefe do Executivo, não há muito remédio. O STF já declarou diversas entidades em mora em relação a esse artigo, mas isso não tem causado muito efeito prático, pois não há nenhuma sanção aplicável em razão desse descumprimento. São basicamente essas as regras sobre a remuneração dos agentes públicos, especialmente daqueles que exercem a atividade profissionalmente, ou seja, os servidores públicos. Você sabe que existe um regime especial de aposentadoria para os servidores públicos, assunto que anda muito em moda em razão das discussões de mudanças das regras desse regime, a chamada reforma da Previdência Pública pelo Congresso Nacional. Esse regime especial somente se aplica aos titulares de cargo efetivo, pois os servidores seletistas ou empregados públicos seguem o regime geral de previdência aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada. É o famoso regime do INSS. Também aqueles que ocupam cargos em comissão são sujeitos ao regime geral, pois sua situação na administração é transitória, dura apenas o tempo que durar a confiança daquele que o nomeou. Assim, não se justifica que alguém que ocupe transitoriamente um cargo de confiança siga o mesmo regime dos servidores que permanecem por toda uma vida no serviço público. Vamos ver então as principais regras desse regime especial, que está previsto especialmente no artigo 40 da Constituição Federal. Para começar, falemos dos tipos de aposentadoria. Vamos ver quais são. São 3 os tipos: aposentadoria voluntária, compulsória e por invalidez permanente. O que diferencia esses 3 tipos é, evidentemente, a causa da aposentadoria. A aposentadoria voluntária é aquela que é requerida pelo servidor quando ele já completou os requisitos de tempo de contribuição e de idade para poder se aposentar. A aposentadoria compulsória, como o nome está dizendo, é obrigatória e automática para aqueles que já completaram 70 anos de idade. E a aposentadoria por invalidez permanente ocorre quando o servidor, em razão de doença ou acidente, deixa de ter as condições físicas e mentais para desempenhar as tarefas daquele cargo público. Vamos lembrar apenas que se houver apenas redução de sua capacidade, ele poderá ser readaptado em um cargo compatível com sua condição física e mental.
Apenas quando houver uma incapacidade total e irreversível é que ele será aposentado. Devemos também diferenciar o regime de aposentadoria de acordo com os proventos, isto é, de acordo com a remuneração do aposentado. A Constituição estabelece dois regimes de proventos: proventos integrais e proventos proporcionais, conforme o servidor tenha cumprido determinados requisitos. O servidor terá direito aos proventos integrais quando ele tiver preenchido as condições temporais para obtenção desse regime, que logicamente é mais favorável. Vamos ver quais são essas condições em um esquema? Requisitos para obter proventos integrais. Homens, 35 anos de contribuição mais 60 anos de idade, mais 10 anos de exercício e mais 5 anos no cargo efetivo. Mulheres, 30 anos de contribuição, mais 55 anos de idade, mais 10 anos de efetivo exercício e, além disso, 5 anos no cargo efetivo. E, terceira hipótese, invalidez causada por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave ou incurável, na forma da lei. Evidentemente, para se obter aposentadoria com proventos proporcionais, os requisitos são menos exigentes. Vamos ver uma outra tabela? Requisitos para obter proventos proporcionais. Homens, 65 anos de idade, mais 10 anos de efetivo exercício e mais 5 anos no cargo efetivo. Mulheres, 60 anos de idade, mais 10 anos de efetivo exercício, mais 5 anos no cargo efetivo. E, por último, invalidez nos casos em que não ocorrem as situações que dão direito aos proventos integrais. Para memorizar melhor, vamos observar as seguintes linhas básicas. Primeiro, no caso de aposentadoria por contagem de tempo de serviço, sempre é necessário ter 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo da aposentadoria. Assim, não existe mais aquela situação que já existiu no passado do sujeito tomar posse no cargo público e, logo em seguida, no dia seguinte, se aposentar. O que define os proventos na aposentadoria por contagem de tempo de serviço é o fato do sujeito ter completado o tempo de contribuição. Portanto, somente os homens que tenham 35 anos de contribuição e as mulheres que tenham 30 anos de contribuição é que farão jus aos proventos integrais. O que define os proventos na aposentadoria por invalidez é a gravidade do problema que gerou a invalidez ou o fato dele decorrer do serviço desempenhado. Na aposentadoria por invalidez, não são levados em conta os requisitos de tempo de efetivo exercício. Assim, se um servidor sofrer um acidente no dia seguinte ao de sua entrada em exercício, terá ele direito à aposentadoria por invalidez. É de fato uma matéria meio complicada para se memorizar. Vale a pena você tentar imaginar diversas hipóteses e, com base nessas regras, tentar resolvê-las, como um exercício de matemática. Por exemplo, um servidor que tenha ingressado no serviço público aos 50 anos pode se aposentar aos 60 anos? E aos 65? Como será calculada a aposentadoria dele? Se a aposentadoria for por invalidez, quando esse servidor poderá se aposentar? E como se calcula a aposentadoria nesse caso? Anote essas questões, tente resolvê-las e logo você terá essas linhas básicas, lógicas, gravadas em sua mente. Ainda no tema da aposentadoria, devemos lembrar mais algumas normas. Primeiro, regra de contagem recíproca. A Constituição determina que haja contagem recíproca dos tempos de contribuição prestados às entidades da administração federal, estadual e municipal. Isto é, alguém que é servidor estadual e passa a ser servidor federal terá direito a computar o tempo em que contribuiu para a aposentadoria no Estado, e assim por diante. A mesma regra se aplica àqueles que mudaram do regime da Previdência
o regime geral de previdência para o regime especial dos servidores efetivos e vice-versa. Isso está previsto no artigo 201, parágrafo 9º da Constituição. O desligamento do servidor pode se dar basicamente por meio de duas figuras: a demissão e a exoneração. Saber a diferença entre as duas é o que interessa nesse nosso tópico. A demissão é uma sanção aplicada ao servidor, em razão da quebra de seus deveres funcionais, após um processo administrativo em que lhe seja garantida o contraditório e a ampla defesa. Já a exoneração abrange todas as demais hipóteses de desligamento, entre elas a exoneração a pedido do servidor, a exoneração de ocupante de cargo de comissão, que também é chamada de destituição, a exoneração daquele que não é considerado apto no estágio probatório, a exoneração em razão da necessidade de adequar-se a entidade aos limites da lei de responsabilidade fiscal, a exoneração do servidor que não entrou em exercício no termo legal. Ou seja, reserva-se o termo demissão para o desligamento com caráter punitivo, em razão do cometimento de uma falta grave pelo servidor. O agente público, no exercício de suas funções, está sujeito a um regime especial de responsabilidade. Cabe lembrar que há 3 esferas de responsabilidade que devemos sempre examinar: a responsabilidade administrativa, a responsabilidade penal ou criminal e a responsabilidade civil. Responsabilidade administrativa. Os estatutos geralmente prevêem penalidades e procedimentos punitivos de caráter administrativo para os servidores que cometem faltas funcionais. Geralmente é uma gradação de punições, conforme a gravidade da falta cometida, sendo a pena mais suave, geralmente, a de advertência ou de repreensão, e a mais grave, evidentemente, a de demissão. O importante a ressaltar é a necessidade de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório na apuração das faltas disciplinares. Aliás, nos processos que possam levar à pena de demissão, é uma tendência embasada na jurisprudência atual exigir a presença de defesa técnica, ou seja, defesa por advogado. Sobre esse assunto, um tema que sempre é exigido em exames de ordem e concurso é a questão da repercussão da decisão que absolve o acusado na esfera criminal. Ou seja, quando o servidor, em razão de um mesmo fato, é acusado no juízo criminal e no processo administrativo, será que a decisão do juiz criminal deve ser obrigatoriamente seguida pelas autoridades administrativas? O que você acha? Veja, o impulso inicial é sempre dizer que sim, pois parece que o juiz criminal, com sua toga, tem mais autoridade que as autoridades administrativas. Mas devemos nos lembrar que as esferas de responsabilidade são autônomas, uma vez que o que é considerado falta funcional nem sempre é considerado crime, e vice-versa. Assim, temos uma regra geral: a decisão criminal não influencia a decisão a ser tomada na esfera administrativa. Mas temos também a exceção. A decisão criminal absolutória que nega o fato ou nega a autoria vincula a decisão a ser tomada na esfera administrativa. Isso tem uma razão de ser. A decisão criminal que nega o fato ou nega a autoria está apenas afirmando que o fato não ocorreu ou que não foi praticado por aquele sujeito. Está examinando, portanto, o fato em si, e não como o direito qualifica aquele fato. Evidentemente, seria uma contradição que, na esfera administrativa, o julgador desconsiderasse o que já ficou provado na esfera criminal sobre a inexistência do fato ou sobre a autoria do mesmo. Responsabilidade civil. Falemos um pouco agora da responsabilidade civil do servidor público. O servidor público é responsável civilmente, tanto em relação ao Estado, quanto em relação a terceiros que tenham sido prejudicados pelos seus atos ou omissões. Mas a responsabilidade do servidor é de natureza subjetiva, isto é, depende da apuração de dolo ou de culpa do agente.
Assim, é diferente da responsabilidade da pessoa estatal, que, conforme você verá em uma próxima aula, é de natureza objetiva, ou seja, independente de culpabilidade. Dentro da responsabilidade civil, encontra-se também a responsabilidade decorrente da improbidade administrativa, isto é, das condutas eticamente reprováveis que gerem enriquecimento ilícito, que causem prejuízo ao erário ou que atentem contra os princípios da administração pública. Condutas essas que estão definidas na Lei 8.429 de 92. Tal lei, conhecida como Lei da Improbidade Administrativa, estabelece, além da responsabilidade pelos prejuízos causados pelo agente que comete a improbidade, outras sanções, que também são aplicadas pelo juiz da esfera civil. A perda dos bens adquiridos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multas civis e proibição de contratar com a administração pública e de receber benefícios fiscais ou creditícios de entidades públicas. Evidentemente, tais penas são aplicadas conforme a gravidade e a característica dos casos previstos na Lei de Improbidade Administrativa. Responsabilidade criminal. Quanto à responsabilidade criminal, devemos apenas lembrar que há um capítulo específico do Código Penal a respeito dos crimes cometidos por funcionário público contra a administração. Isso está previsto nos artigos 312 a 327 do Código Penal. Que também há um capítulo dedicado aos crimes contra as finanças públicas, que geralmente tem como sujeito ativo um agente público. Há também tipos penais previstos em leis específicas, como a Lei 4.898 de 1965, que cuida do abuso de poder, a Lei 1079 de 50, crimes de responsabilidade, isso sem falar na Lei de licitações, Lei do parcelamento urbano, Lei de crimes ambientais e outras várias leis que envolvem a administração pública. Ou seja, há todo um contingente de normas no Código Penal e em leis esparsas dedicadas a reprimir as atitudes mais reprováveis cometidas pelos agentes públicos no exercício de suas funções. Nem é necessário dizer que na esfera da responsabilidade administrativa, essas atitudes, uma vez comprovadas, conduzirão à demissão do agente público. Bem, pessoal, acho que a gente já falou demais dos agentes, com perdão do mau trocadilho. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você na revisão desse assunto que, por mais que estudemos, demora a ser absorvido pela quantidade de detalhes. Nos veremos em breve em mais uma aula de Direito Administrativo.